Deus vai falar muito no teu coração essa noite. Andando em círculos. Deus pode ter um propósito para você, mas se você não entendê-lo, vai andar em círculos. Bom, e nós vamos dar uma volta legal para entender isso que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Daqui eu vou começar. Aqui é o ponto de partida. Então grave esse versículo, porque eu tenho certeza que ele vai falar muito com você. O Senhor confia os seus segredos. Deus tem segredos, viu, amado? Existem algumas coisas que Deus quer compartilhar individualmente conosco. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, como eu venho falando há muito tempo, está na hora de começarmos a fazer com Deus aliança. Está na hora de fazermos com Deus aliança. Aliança é o símbolo de um compromisso, de um comprometimento. Aliança é o símbolo de um comprometimento. Nosso maior problema é esse. Nós não temos o costume de se comprometer o suficiente a ponto de entender e de confiar em Deus para que Deus possa revelar a nós os seus segredos. Você vai dizer para mim, não há mais mistério, tudo já foi revelado, pastor, tudo que Deus tinha para falar, Ele já falou, está aqui, tudo que tínhamos que aprender e saber está aqui. Quero dizer para você que Deus, Ele não é uma caixa onde as surpresas ficam limitadas. Deus é um ser que nos surpreende a cada dia, e Ele é ilimitado naquilo que Ele tem para fazer, entenda isso. Para podermos entender o tema dessa mensagem, nós vamos falar muito hoje sobre a vida de um homem. Nós vamos hoje falar sobre o desenrolar da história de um homem, e vamos falar também das sucessivas alternâncias de comportamento da vida desse homem. Para a gente poder entender o tema da mensagem, para você entender o que significa, não sei se está no telão aí o tema para você ver. Se você não conseguiu ver no telão o tema, você pode olhar depois no Face da igreja. A imagem fica mais nítida. Você vai ver algumas pegadas na areia em forma de círculo. E aí nós começamos andando em círculos. E para nós poder entender essa mensagem, eu vou pegar a vida de um homem e vamos abrir e vamos destrinchar em partes a história sobre a vida desse homem. Um camarada que nasceu para um propósito e escolhido para uma missão, mas o êxito desse propósito dependia de alguns princípios que foram estabelecidos pelo dono do propósito. Entenda, o êxito do propósito dependia de alguns princípios que foram estabelecidos pelo dono do propósito. E o mais importante em tudo que nós vamos ler e estudar aqui é que durante o processo fundo lá, chamada mídia, e lá dentro a importância do cumprimento de princípios estabelecidos por Deus. A maior dificuldade do ser humano hoje não é ir num culto, estar numa igreja, participar de uma igreja, sei lá, de uma atividade na igreja. Nossa maior dificuldade é viver os princípios que são estabelecidos, mas não os princípios que a igreja estabelece, os princípios que o dono da igreja estabelece. Esse é o nosso maior desafio. Todas as vezes que você não sabe para que veio, para onde vai, ou não entende por que veio, ou por que está indo, você vai se perder no seu propósito. Quando nós entendemos aquilo que Deus quer, é o mais importante, aí é o primeiro passo para você começar a viver o propósito.
O problema é que Deus tem um propósito, mas a gente pode até saber qual é o propósito, mas se a gente não entender o propósito, a gente vai andar em círculos. Para entender o propósito, a gente precisa pelo menos saber para que veio, para onde a gente vai, por quê. E esse é um desafio, mais um. Ser uma pessoa que entenda o propósito, mesmo que você não saiba como ele vai se desenrolar, porque é interessante quando Deus nos chama, que Deus nos diz o propósito. Deus fala para a gente: você vai ser um homem de Deus, você vai ser um pregador, eu vou te usar. E aí a gente, ou então Deus fala: você é um pastor, você vai ser um pastor, eu vou te usar poderosamente. Aí a gente se enche da unção, se enche da graça, se enche do poder. E a gente já sabe o propósito: eu vou ser um pastor, Deus me chamou. Só que Ele não fala que para você chegar lá tem um percurso. E as coisas para você chegar lá que vão acontecer no percurso, meu irmão, vão te surpreender. E muitas pessoas até sabem o propósito, já conhecem, mas não entendem. Não entendem o propósito. E é por isso que é importante nós sabermos o porquê, para onde, para que possamos desvendar e viver o propósito que Deus tem para a nossa vida na íntegra. Só vamos cumprir o propósito quando nos tornarmos homens e mulheres resolvidos. Jesus era um homem resolvido, entenda isso. Jesus sabia o seu propósito, entendia o seu propósito. Jesus era um homem resolvido. Sabe qual é o nosso problema? Não somos resolvidos ainda. Não somos resolvidos. Temos muitas dúvidas, temos muitos questionamentos. Tem gente que não consegue viver o propósito porque ainda não se resolveu. Diferente de Jesus, lá no Evangelho de João, Jesus fala, lá no capítulo 8, Jesus diz: eu sei de onde vim e sei para onde vou, mas vocês não. Por isso que Jesus estava tranquilo no propósito. Ele sabia de onde ele vinha, sabia para onde ia e sabia o que tinha que fazer. Jesus sabia, então ele era resolvido. Tanto que, como homem, Jesus foi tentado, assim como nós somos. Mas quando Jesus estava lá para se batizar, veio uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, em quem me alegro. Jesus sabia quem ele era, filho. Mas mesmo assim, escute, lá no deserto, o que foi que Satanás disse? Se tu és mesmo o filho. Não houve dúvida, sabe por quê? Jesus sabia quem ele era. Quantas pessoas estão na igreja e o diabo está questionando quem você é? Você não sabe, aí você fica pensando: eu sou mesmo? Eu sou mesmo? Tem gente que tenta quebrar a cuca, quebrar a cabeça, lê Bíblia, lê livro, assiste pregação, assiste um monte de coisa e ainda consegue ficar com dúvida. Sabe por quê? Porque não é resolvido ainda. Ele não sabe o que ele quer, ele não sabe no que acredita, não sabe por que ele existe, não sabe para onde vai e não sabe por que vai. Satanás também tentou questionar Jesus: se tu é o Filho de Deus, se tu é o Filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. O primeiro passo para a gente começar a entender o propósito é saber quem somos. Vocês são filhos de Deus, amém? Posso ouvir amém? Eu não sei se eu sou, pastor. Eu tenho uma vida muito, sabe, de altos e baixos. Tem horas que eu estou na igreja, tem horas que eu estou no mundo, tem horas que eu não sei se eu vou para o culto, se eu fico em casa vendo, o Grenal e tal. Ainda bem que o Inter perdeu. Eu vi um monte de colorado dizendo que não ia vir no culto para ficar em casa olhando o jogo. Já passou essa fase para quem é filho, meu irmão.
Para quem é filho de Deus, já passou essa fase. Para quem é filho de Deus, a única coisa que nós ansiamos e queremos ardentemente é a presença de Deus na nossa vida. Eu não consigo acreditar que um filho de Deus deixe de estar numa reunião, de estar num culto, meu irmão, para estar na frente de um jogo. Quando eu posso, eu olho. Não estou dizendo que não olho, eu olho. Quando eu posso, dá para dar uma olhadinha. Mas o Grenal não vai te levar para a eternidade. Pode ter certeza disso. A diferença é tão gritante, que quando nós não sabemos quem somos, qualquer um e qualquer coisa coloca dúvida no nosso destino. Qualquer um, qualquer ser humano, qualquer pessoa, qualquer coisa coloca dúvida no nosso destino, quando nós não sabemos quem somos. Jesus não passou por isso, sabe por quê? Porque ele sabia muito bem. Está aqui, ó, respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Eu sei quem sou, eu me conheço. Você se conhece? Você sabe quem você é? Ou você mesmo se surpreende com as suas atitudes? Ou você mesmo se assusta com as suas atitudes? Ou você mesmo tem medo de quem você é ou quem você pode tornar a ser? Precisamos ser pessoas resolvidas. Precisamos entender, queridos, que está na hora de um despertar para a nossa vida. Nós já passamos da fase da igreja, igreja do propósito, igreja do voto, igreja do caicai, igreja da unção não sei do que. Agora está vindo uma nova unção. Passamos disso, nós já atingimos uma outra atmosfera, um outro nível de igreja. Nós chegamos num nível de igreja onde Deus quer se relacionar com a gente individualmente, numa outra atmosfera, aleluia, amém? É isso que Deus quer. Deus quer se relacionar conosco numa outra atmosfera. Chega de homens que são poderosos, homens que são usados por Deus para ungir pessoas, para derrubar pessoas, para fazer sinais e maravilhas na igreja, e eles são os únicos que se relacionam com Deus. Se só o homem de Deus que está no altar é que se relaciona com Deus, então nós criamos um outro véu agora. Não há mais véu, meu irmão. Todo mundo tem acesso à presença, todo mundo pode se relacionar, todo mundo agora pode andar com o Pai e vai entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Posso ouvir um amém? É assim que funciona. A gente precisa se resolver. O que é que você quer ser, irmão? Você quer ser filho ou você quer ser questionador do reino? Você quer ser filho ou você quer vir para ver o que vai acontecer? Porque o filho se entrega, ele não quer saber o que vai acontecer, ele se entrega, simplesmente se entrega. Tem gente que fica esperando, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Há 3 anos atrás, quando comecei o trabalho aqui na Sara Brasil, e algumas pessoas saíram, e a culpa não é delas, é isso que eu quero que essas pessoas entendam e aqueles que estão aqui também entendam. Que aqueles que saíram quando vim para cá e comecei tudo do zero, tudo de novo, até coloquei uma frase muito legal nas redes sociais de novo, né? O problema não é começar do zero, é terminar no zero. Esse é o problema, meu irmão. Começar tudo de novo não é o problema, desde que você comece da forma exata, certa, correta. O problema é terminar do zero. O problema é não chegar em lugar nenhum. Então, quando essas pessoas foram embora daqui, porque muitos não acreditaram no que Deus poderia fazer nesse lugar, a culpa não é delas, porque não foi para elas que Deus deu a visão desse lugar. Não foi para elas que Deus mostrou qual era o propósito sobre esse lugar. Era para mim. O único mesmo que todo mundo fosse embora, o único que não podia abandonar o propósito era aquele a quem Deus tinha o propósito. Nosso maior problema é sempre querer contar com os outros para o propósito. Ninguém faz nada sozinho, falar sobre isso mais para frente. Mas quando Deus te dá um propósito, o propósito é Deus e você. Se Ele vai usar outras pessoas para o propósito que Ele tem com você, é outra história. Mas você tem que acreditar no propósito. Eu acreditei, irmão, não foi fácil, não foi. As coisas foram acontecendo, algumas pessoas voltaram, outras estão espantadas com o que Deus está fazendo nesse lugar. Mas sabe por quê? Porque chegou um momento da minha vida que eu havia me descoberto, eu sabia quem eu era, eu sabia porque Deus tinha me chamado, sabia o que Deus queria fazer através da minha vida nesse lugar, amém? Posso ouvir um amém bem forte?
Glória a Deus. Vamos lá. O propósito nasce antes de você. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, por gentileza. Você tem a Bíblia, fica com ela aberta. Meu Deus. Capítulo 13. Glória a Deus. Capítulo 13, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: És estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Glória a Deus. Capítulo 13, do versículo 1 até o 5. Eu quero que você entenda que o propósito nasce antes de você. Aqui na história que nós vamos falar, o homem que nós vamos falar, a história dele é Sansão. Deus quer levantar um homem para começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Veja bem, Deus quer levantar. Aonde nasceu o propósito? No coração de quem? De Deus. O propósito nasceu primeiro ou depois? Nasceu primeiro. Primeiro nasceu o propósito, depois veio aquele a quem Deus iria utilizar para o propósito. Israel vivia o pior momento a nível de relacionamento e comunhão com Deus. Israel se perdeu completamente. E por esse momento e por melhor dizendo, por essas atitudes neste momento, Deus permitiu que os filisteus tivessem sobre Israel um domínio. Um domínio que durou 40 anos e que trouxe muito sofrimento, muito desgaste. E antes que alguém me pergunte o que já estão perguntando hoje, e o que sempre perguntam quando as coisas não dão certas: aonde está Deus? Que Deus é esse que permite tanta crueldade? Eu sempre disse, a pergunta não deve ser essa: onde está Deus? É onde estava você, quando Deus falava com você e você não escutava a sua voz. Aí quando as coisas começam a dar tudo errado, onde que Deus estava? Onde que Deus estava? Não, é onde você estava, que Deus falava com você e você não ouvia a voz do Senhor. Então Israel começa a viver um período terrível. Terrível. Por causa do seu comportamento. Por causa do seu comportamento. Se perdeu. Se perdeu completamente. Mas Deus começa a ver a crueldade dos filisteus sobre o seu povo. Começa a ver o quanto os filisteus começam a se tornar cruéis com eles. E resolve agora levantar alguém para mudar essa história. Está na hora de levantar alguém para começar a livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Aí Deus escolhe a esposa de Manoá, uma mulher estéril, e aqui já está o primeiro milagre. Deus, eu gosto muito de escrever frases, então durante essa mensagem eu fui escrevendo várias frases, e uma delas é essa aqui, ó: Deus sempre vai gerar no lugar mais improvável o seu propósito. Tanta mulher para escolher, Deus escolhe uma estéril para gerar um filho. Tanta mulher fértil, Deus pega uma mulher estéril. Para quê, pastor? Para parecer mais difícil? Não. Para mostrar que quando Deus quer cumprir um propósito, meu irmão, não interessa se as portas estão fechadas, não importa o que esteja acontecendo, não interessa o que está pela frente, Deus vai ter que abrir até o mar se for necessário, aleluia. Para cumprir propósito, meu irmão, Deus pega o impossível e faz possível. Para cumprir o propósito, meu irmão, Deus pega uma mulher estéril e faz gerar um filho. É assim que funciona.
aparece o anjo do Senhor para a esposa de Manoá e diz para ela: você terá um filho. Tu é estéril, né? É interessante que o anjo sabia que ela era estéril. Então por que ele pergunta? Porque ele sabia, ela também sabia. Tem algumas perguntas que parece que é meio tolerância zero, né? Ainda bem que essa irmã aqui não era uma irmã educada. Porque se é aquelas irmãs um pouquinho mais tolerância zero, ela ia dizer para o anjo: mas tu sabe o que está perguntando. Mas sabe por que Deus às vezes fala as coisas que a gente já sabe e que Ele também já sabe? Que é para reforçar o tamanho do milagre que Deus vai gerar na nossa vida. Porque tem horas que Deus faz uma coisa pela gente, a gente esquece quem era, só pensa em quem é agora. Você é cego, né? Aham, pois então eu vou te curar agora. Mas não esquece que você era cego. Você é estéril, né? Sim. Pois bem, tu vai gerar um filho. Não precisava me dizer, ela sabia. Mas é para ela lembrar. Mas Deus não escolheu esse casal pela sorte. Escolheu pelo comprometimento que eles tinham de vida com Deus. E quando o anjo disse para ela: você vai deixar de comer comidas, você não pode comer comidas imundas, não pode beber vinho e nem bebida forte, desde a tua gestação você precisa separar esse menino. Bom, o propósito de Deus nasce antes. No coração de Deus nasceu o propósito. Quando eu pergunto para você, se você sabe o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, o que você vai responder? O que você vai responder? Você já encontrou o propósito? Você já entendeu o propósito? Ou nós ainda estamos vivendo com Deus aquela coisa assim: deixa soprar, deixa o vento me levar, deixa o vento soprar, e para onde eu for, eu vou ser que nem o Espírito Santo. Está na hora de começarmos a entender, porque antes de nós nascermos, já nascia um propósito sobre a nossa vida. Já nascia um propósito sobre a nossa vida. Se nós não estamos vivendo esse propósito, é porque nós não estamos entendendo esse propósito. O propósito pode ser com você, mas ele vai precisar de outros. O lindo do propósito é que Deus sempre vai envolver outras pessoas juntos, mesmo sendo com você. Eu falei isso antes, o propósito é seu. O propósito pode ser com você, mas Deus vai envolver outras pessoas. Não tinha como Sansão surgir se Deus não botasse outros personagens na história. Tinha que ter outras pessoas, porque Deus precisava. Precisava de um pai, precisava de uma mãe, precisava de um menino. A nossa maior dificuldade é a individualidade. Às vezes o propósito de Deus, meu irmão, ele começa a ficar travado por uma palavra chamada individualidade. Nós somos muito individuais quando descobrimos o propósito. Nós somos muito individuais. Descobrimos o propósito e agora achamos que o propósito é nosso, é eu e Deus, e daqui para frente é só eu e Deus, mas não funciona assim. Deus quer usar você, Deus quer trabalhar através de você, mas o propósito ele sempre vai envolver outras pessoas. Sempre. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo simples. Deus falou: você vai ser um pastor, eu vou te usar muito. Mas eu vou ser um pastor de quê? De ovelhas, de pessoas, de vidas. Então, para que o propósito se cumpra, eu preciso de quê? Preciso de pessoas. Você está inserido no propósito. Imagina eu pregando para as cadeiras agora sozinho. Eu e as cadeiras, que propósito, hein? Que propósito, imagina. Ensinando o evangelho para as cadeiras. Sempre, sempre vai haver outras pessoas envolvidas no propósito. Por isso que quando passamos a descobrir o propósito, precisamos entender que a individualidade é o nosso maior inimigo. Ele sempre vai nos tirar do propósito de Deus, porque nós precisamos uns dos outros. Escute o que eu vou dizer agora. Olha para mim, presta atenção em mim. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Escute o que eu vou dizer. Pastor Luiz Hermínio, se alguém quer saber de onde é essa frase, isso aqui me deixou assim
Mexeu comigo. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. A gente acha que ser humilde é bancar um coitadinho. Não precisa. Se você tem um talento, se você tem um dom, se Deus te levantou para alguma coisa, faça, mas faça para os outros. Você ouviu amém? Para os outros. Faça para o benefício dos outros. Quando Deus chama Sansão, levanta Sansão e dá a ele poderes que são sobrenaturais. Não nasce o herói. Não foi para que Sansão se tornasse o homem mais temido da terra. Era para um propósito. Era para um propósito. A humildade não está em você não demonstrar o que você tem, mas é você usar aquilo que Deus tem dado para você em prol e benefício dos outros. Essa é a diferença. É por isso que não dá mais, acabou o tempo. Eles estão contados, pode ter certeza disso. Estão contados os tempos desses heróis da fé que usam a unção para se beneficiar, porque o herói da fé é aquele que morre pela unção. Posso ouvir um amém? O herói da fé não é aquele que usa a unção para se promover, é aquele que morre pela unção, aleluia. Vai acabar, está contado os dias desses homens que estão se beneficiando daquilo que não é deles. O problema aqui não é a igreja, não são as igrejas, de maneira alguma. A igreja é a coluna da verdade de Deus. O problema aqui é que muitas pessoas estão tendo um conceito errado sobre o que é a igreja. E contra esses conceitos pode ter certeza, eu sempre vou pregar, porque eu tenho certeza, não vai durar muito tempo, muita coisa vai mudar, vai chegar uma hora que não vai mais ter espaço para quem quer usufruir da fé, da unção, para se beneficiar. Porque se tem alguma coisa que nós recebemos de Deus, meu irmão, pode ter certeza, se há alguma coisa que nós temos que nos gloriar, que seja das nossas fraquezas. Se há alguma coisa que temos que nos gloriar, é das nossas fraquezas. Você não pode trabalhar sozinho, ainda que o propósito seja seu. Deus sempre vai colocar pessoas ao seu lado para o cumprimento do propósito. E muitas vezes o propósito não começa em você, começa em outra pessoa. Eu lembro quando começamos a Sara Brasil. Eu fico imaginando, eu fico voltando no tempo, imaginando Deus lá em cima já escrevendo a história desse negócio. Ah, mas se é assim que Deus escreve a história, então a gente não tem livre-arbítrio? Tem, porque eu poderia não estar aqui. Deus escreve uma história, mas você escolhe se vai viver essa história ou não. Antes que alguém já diga, ah, Deus então escreve a minha história, eu não tenho direito de poder escrever a minha história. Porque teólogo é o que não falta. Deus escreve um projeto, Deus escreve um propósito, mas você escolhe se quer viver ele ou não. Quer escrever outra história? Escreve, não tem problema. Agora, eu fico imaginando Deus escrevendo a história da Sara Brasil, porque quando eu fui convidado para ir na casa de uma irmã para falar de Jesus para o filho dela, irmão, essa irmã veio 3 vezes atrás de mim, a igreja eu não queria, sabe por quê? Eu estava numa fase de rebeldia, eu era um obreiro muito novo, eu estava revoltadinho, eu estava bravo, eu estava, sabe, com aquela coisa de que todo obreiro novo tem, quando a coisa não flui como ele quer. Eu estava assim, aí eu falei para o pastor, olha, eu vou ficar um tempo fora, não quero me envolver com a igreja, me deixa fora de tudo isso, de todas as atividades, e saí, e comecei no culto só domingo. Eu ia só no domingo no culto, sentava lá, ficava quieto, assistia, levantava, ia para casa. Aí lembro que um dia essa irmã me procurou no final do culto, irmão Márcio, vai na minha casa visitar o meu filho, por favor, meu filho precisa de ajuda. Eu falei, não, vamos marcar um dia, a gente vai. Aí eu não fui, passou 3 semanas, num 4º domingo a irmã me chamou, irmão, pelo amor de Deus, não quer ajudar o meu filho, fala. Não quer ajudar o meu filho, fala. Eu bati a cabeça, tá, irmão, eu vou lá.
Eu fui, irmão, visitar ela. Cheguei lá, para minha surpresa, estava o filho dela, tinha mais 3 ou 4 jovens, e mais a Franciele, que eu acho que não está aqui, deve estar lá em cima. E eu entrei ali e comecei a falar do amor de Jesus para eles. Falei do amor de Jesus. Aí depois de falar do amor de Jesus para eles, falei assim: agora vocês vão, procurem uma igreja, que é importante vocês estarem num lugar para Deus abençoar vocês, cuidar vocês e tal. E eles olharam para mim: dá para o senhor vir de novo semana que vem? O senhor pode vir semana que vem? A gente precisava de mais um sábado. E eu fui, mais um sábado. Fui no segundo sábado. No terceiro sábado, fui 3 sábados. Um dos meninos falou assim: ô irmão Márcio, ele me chamou de irmão Márcio. Irmão Márcio, o que tu acha da gente alugar uma garagem e começar a fazer um trabalho só com drogados aqui no bairro? Eu falei: olha, se tiver uma garagem, se vocês acharem um lugar para a gente poder fazer as reuniões, eu venho todo sábado. Na segunda-feira, irmão, os irmãos me ligam. E aí, os irmãos me ligaram. Conseguimos uma garagem. Dá para vir olhar? Eu fui. Quando eu cheguei lá, a garagem tinha 3 metros por 5. 3 por 5. Eu olhei para a garagem. Quando eu olhei para a garagem, eu botei os meus olhos na garagem, eu já imaginei uma igreja. Na hora. E eu olhei para aqueles jovens drogados, todos estavam na droga, e já imaginei aqueles caras se convertendo e a gente fazendo culto e ganhando um monte de alma para Jesus. Não deu 3 semanas, nós transformamos a garagem numa igrejinha pequenininha, mas a gente começou ali. Passou 2 meses, a gente saiu da garagem e foi para um prédio na esquina. E a coisa foi acontecendo. Foi crescendo, foi indo. Se passaram 13 anos, esse ano a igreja vai fazer 14 anos. E sabe o que isso me mostra? O quanto Deus é maravilhoso para cumprir o propósito que é dele, não é nosso. Porque não há nenhuma glória para mim, não há nenhuma vantagem para nós, não há nada do que nos gloriar, porque foi Deus que preparou todas as coisas, aleluia. Deus pegou uma mãe desesperada, pega um filho drogado, junta mais 3 jovens drogados, pega um obreiro revoltado, junta tudo isso e transforma numa igreja, aleluia, dá para dar glória. Pega uma mãe desesperada, pega comigo isso, irmão, pega isso comigo. Pega uma mãe desesperada, pega um obreiro revoltado, pega 4 drogados e uma criança, que é a Franciele, que eu acho que está lá em cima, nem sei onde ela está. Pega 4 drogados, uma criança, a Fran tinha 8, 9 anos naquela época. Pega uma mãe desesperada, um obreiro revoltado e diz: está aqui e agora que se cumpra o propósito que eu preparei, aleluia. Não dá para entender, irmão. Não dá para entender. E aí agora eu vou dizer que eu sou o cara, que fui eu que fiz isso aqui tudo. Abri mão de muita coisa para estar aqui, abri mão de emprego, abri mão de salário bom, sofremos bastante, choramos, temos muitas despesas para pagar, temos investimentos que fizemos para honrar, tudo. Mas eu vou dizer o quê? Que fui eu que fiz? Eu vou dizer que eu sou o cara, que eu sou o pastorzão? Não, meu irmão, o propósito nasceu muito antes de mim. Deus usou outras pessoas para começar o propósito e disse: agora tu pode vir que eu já comecei o propósito, aleluia. É isso que eu acho lindo quando Deus faz as coisas, meu irmão. Mas agora você precisa entender: ninguém faz nada sozinho. Vamos lá. No versículo 12 do capítulo 13, pega aí. Olha só. Então disse Manoá: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo respondeu:
Senhor, o anjo do Senhor respondeu a Manoá: tudo quanto eu disse à tua mulher se guardará. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei se guardará. No versículo 12, algo muito interessante me chama a atenção. Escuta isso. Vamos lá. Não cuide das coisas dos céus com a direção da terra. Pegou? Não cuide das coisas dos céus com a direção da terra. Essa pergunta de Manoá abre um leque de coisas para a gente poder pensar. Quando Manoá faz a pergunta mais inteligente que um homem poderia fazer aos céus, meu irmão, eu chego a um pensamento e eu começo a viajar. Sabe por quê? Não cuide das coisas dos céus com a direção da terra. De quem era o propósito? De Deus. O propósito nasceu aonde? No coração de Deus. Então o propósito era de onde? Dos céus. De onde veio o propósito? Dos céus. Quando Manoá pergunta para o anjo, e eu digo a pergunta mais inteligente que um homem poderia fazer, sabe por quê? Porque tem muita gente perguntando para as pessoas o que ela deve fazer em relação, que igreja que eu devo ir, o que eu devo fazer em determinada situação. Tem muito líder e pastor perguntando a opinião dos outros e não a de Deus. Tudo que se relaciona aos céus, tudo que está relacionado aos céus. Se você tem alguém, ou se você quer conversar com alguém e perguntar alguma coisa para alguém, meu irmão, pergunte aos céus as coisas que são relacionadas aos céus. Aleluia. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que estão completamente fora do propósito de Deus, fora do conjunto das coisas que Deus tem preparado para a gente. E ao invés de ouvirmos um conselho que vai nos fazer entender o propósito mais ainda, nós ficamos mais confusos. Manoá pergunta para o homem que era o anjo do Senhor, que tinha aparecido a sua esposa e depois apareceu a ele também, porque ela chamou o marido, disse: olha, um homem me apareceu, falou que eu vou ter um filho, me disse que eu não poderia beber bebida forte, nem vinho, nem comer nada imundo. E ele disse: não, mas se o anjo apareceu para você, vai ter que falar comigo. E aí, alguns dias depois, o mesmo homem volta, ela chama o marido vai lá, fala com o anjo realmente, olha, eu falei para ela isso, ela vai ter um filho. E Manoá disse assim: bom, agora só me explica uma coisa, como que a gente vai cuidar desse menino, como a gente vai criar ele, como a gente vai educar ele, porque esse menino é um propósito dos céus, não da terra. Como que faz? Como a gente vai fazer para cuidar ele, já que esse menino é um propósito dos céus? Deus tem dado o propósito dos céus para nós, queridos, e nós temos que tentado cuidar disso com as coisas da terra. Com as coisas da terra não vamos conseguir. Nós precisamos entender que aquilo que é dos céus, nós vamos precisar dos céus para direcionar. Aí o anjo dá a direção para ele, o anjo direciona ele o que ele tem que fazer. Por isso que eu falei, a pergunta mais inteligente que o homem poderia fazer: como nós vamos criar esse menino? A gente está muito, fazendo as coisas de qualquer jeito. Está nem aí, eu toco, vou tocar, eu canto, vou cantar, eu prego, vou ler um versículo bíblico, eu subo lá em cima, o Espírito Santo me usa, eu vou lá e as coisas vão acontecer. E não funciona assim, meu irmão. O menino não era comum, a sua vinda era um propósito que nasceu nos céus e não na terra. Deus nos dá muitas coisas especiais, irmão, que nasceram no coração dele, mas nós não sabemos lidar com elas. Quantas coisas especiais nasceram no coração do Pai e foram dadas a nós e a gente não soube lidar com elas? Quantos ministérios se perderam? Quantos ministérios? Quantos homens e mulheres de Deus que abandonaram o propósito, meu irmão, não souberam lidar com as coisas dos céus? Nós estamos muito acostumados com as coisas da terra. Nós estamos muito acostumados a trabalhar com as coisas da terra e perdemos a visão espiritual das coisas.
Manoá disse: não sei como é que a gente vai fazer para cuidar desse menino, já que é Deus que vai nos dar, tem que nos direcionar, porque é um menino especial, é um propósito especial, é um menino que vem dos céus, a revelação dos céus para nós, aleluia. O que a gente vai fazer? Hoje a gente acha que já sabe tudo, acha que está pronto para tudo. Eu fiz uma pergunta para um pastor uns anos atrás, auxiliar, antes dele ser pastor. Mas a culpa não é só dele, porque o culpado sou eu. Eu perguntei para ele assim: você está pronto para ser um pastor auxiliar? E ele falou: eu estou, pastor, eu estou. Depois que o senhor me ungir a pastor, você vai ver que auxiliar que é você. O maior culpado sou eu, não é ele. Porque eu fui querer tratar das coisas dos céus falando com pessoas da terra, em vez de falar: Deus, esse homem, qual o teu propósito para ele? É esse? É esse? Esse é o propósito que o Senhor tem para ele? O Senhor quer que eu unja ele, Deus? Porque a obra é tua, não é minha. Não, eu fui perguntar para ele se ele estava pronto. Todo mundo vai dizer que está pronto. Todo mundo vai dizer que está pronto. Sempre vai ser assim. E aí eu fui lá ungir o camarada. Ungir ele, é pastor. Mas não é porque ele não está aqui mais. Foi porque eu acabei de matar ele ali. Naquela unção eu matei ele. Não era o propósito. Não era o propósito. Toda vez que você entrar na contramão do propósito de Deus para a tua vida, você pode morrer. Coisas dos céus têm que ser tratadas diretamente com os céus e não com as coisas da terra. Todo propósito gerado nos céus nasce na terra e depois Deus abençoa. Quando nasce o filho, a mãe lhe chama de Sansão, o menino cresce, a Bíblia diz que Deus o abençoa. Então quando o propósito nasce no céu, escuta o que eu vou dizer. Quando o propósito nasce no céu, é gerado na vontade de Deus, meu irmão. Quando ele brota, Deus abençoa. Todo propósito, quando ele nasce no coração de Deus, quando ele nasce nos céus, quando ele é gerado lá, meu irmão, no coração do Pai, quando ele nascer na terra, ele será abençoado. É por isso que tem muita coisa que não dá certo. É por isso que tem muita coisa. Esse é o maior problema que nós enfrentamos. Nós sonhamos, nós geramos, nós desejamos. Eu vi, eu sonhei, pastor, eu quero. Sabe, eu lembro que quando eu comprei o terreno da igreja lá na Salomé e comecei a construir a igreja, pensa num cara que se empenhou, pensa em alguém que se doou, pensa em alguém que abriu mão de tanta coisa. Trabalhei mesmo, botei dinheiro naquele negócio, mas não dava certo. Mas não nasceu no coração de Deus, meu irmão. Não foi Deus que preparou tudo isso, pastor. O problema é que às vezes a gente quer assumir o controle do propósito e quer começar a sonhar no lugar de Deus. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, aleluia. Eu passei 6 anos tentando construir um prédio como esse. 6 anos tentando construir. E quando eu saí de lá, o prédio só tinha as paredes e tinha um mato dessa altura dentro do prédio. E eu lembro que no último dia, quando eu vendi tudo que tinha lá, no último dia eu fui lá me despedir do lugar. E esse lugar aqui não era como você está vendo agora também não. Isso aqui era um lugar, só não tinha mato, o resto tinha. Mas esse era o lugar que Deus tinha sonhado. Eu fui lá me despedir do lugar, irmão. Acho que essa aqui nem a minha esposa sabe. Eu fui sozinho uma tarde para lá. Porque depois que a gente passou lá na frente, alguns meses depois, e eu vi o prédio todo derrubado, e eu vi as casas que o homem construiu, eu parei, comecei a chorar e desci do carro, e as lágrimas começaram a vir incontrolavelmente, porque comecei a ter lembranças. Mas no dia que eu fui lá, meu Deus, eu entrei no pátio, eu abri o portão, e eu entrei dentro da obra, do canteiro da obra, olhei as paredes, e eu comecei a agradecer a Deus, porque eu estava saindo dali, vindo para cá, mas só que tinha muita coisa para fazer.
E aí teve uma hora que eu falei assim: Deus, eu posso ter errado muito aqui. Eu posso ter errado muito, ter tomado muitas decisões equivocadas. Posso ter saído fora do teu propósito. Mas uma coisa eu peço ao Senhor: faz eu voltar a sonhar como eu era quando eu me converti. Era aquele menino cheio de sonhos e de esperança. Resgata no meu coração de novo aquele menino que, quando começou lá naquela garagem, era sonhador e nunca teve medo de desafios. Se o Senhor vai me levar para lá, eu sei que o Senhor vai à frente, Senhor. Mas me coloca força e ânimo, porque eu estou completamente desacreditado de mim mesmo. Quando eu olhei o mato, nessa altura, quase da minha altura, naquela obra, Deus disse assim: olha para esse lugar pela última vez, porque o que você ficou 6 anos tentando fazer aqui, eu vou fazer em dias na tua vida. Os sonhos que eu sonhei para ti são muito maiores do que você tem imaginado. Quando nós começamos aqui, meu irmão, foi nessa palavra que eu me prendi. E eu vi pessoas indo embora pelaquela porta. Eu vi pessoas, ao invés de entrar, sair. Mas foi nessa palavra que eu me prendi. E Deus está realizando coisas maravilhosas, porque é dele esse negócio. Esse propósito não é nosso, é dele, aleluia. O que está soprando sobre esse lugar, meu irmão, é um vento que não vem da rua e que não vem de nós, vem dos céus, aleluia. Não é um vento comum que está soprando nessa igreja, não. O que Deus está preparando para acontecer nesta cidade, meu irmão, não vai vir de pregador nenhum, não vai sair de igreja nenhuma, vai vir direto do céu sobre essa cidade, aleluia. O que está para romper nesta cidade, meu irmão, não vai ser nenhum pregador que vai fazer, é os céus, aleluia. Talvez a gente seja um canal para Deus realizar. Não, meu irmão, nós é que estamos saindo do propósito real. Nós é que estamos gerando coisas do nosso coração para a nossa própria frustração. Deus está nos chamando para um tempo de ouvir a sua voz. Deus está nos chamando para um tempo de ouvir a sua voz, igreja, aleluia. Posso ouvir um amém? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer: eu quero ouvir a voz de Deus? Feche teus olhos um pouquinho. Feche teus olhos um pouquinho. Diz: eu quero ouvir tua voz, Pai. Eu preciso ouvir a tua direção para a minha vida. Eu preciso. Fala comigo. Faz eu sonhar teus sonhos. Vem fazer na minha vida a tua vontade. Vem fazer em mim, Senhor. Cria em mim, Senhor, esse coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Oh Espírito Santo. Nos dá a sensibilidade de ouvir a tua voz. Nos dá a sensibilidade de ouvir a tua voz.
não seja o que eu quero, mas o que tu tens para mim. Faz na minha vida, Deus, aquilo que ninguém pode fazer. Abre os meus olhos para ver aquilo que tu tens para mim, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, vamos acelerar aqui. A decadência do propósito de Sansão. Sansão tinha uma missão, foi separado por Deus para esse propósito, mas para isso tinha que ter com Deus uma aliança. Todo propósito entre você e Deus é selado por uma aliança, entenda isso. Na formalidade da aliança foram estabelecidos princípios, e esses não deveriam ser rompidos. Escute o que eu vou dizer: todas as vezes que você romper princípios da aliança, você compromete o propósito. Todo o propósito é estabelecido e selado por uma aliança. Sansão, agora vamos começar a falamos sobre o propósito que nasceu nos céus, falamos sobre o propósito que foi gerado nos céus e nasceu na terra, e agora vamos falar sobre a decadência de Sansão no propósito. Todo o propósito ele é selado, querido, por uma aliança. Todo o propósito ele precisa ser selado por uma aliança. Uma aliança com o dono do propósito, com aquele que vai cumprir o propósito. Quando a aliança é rompida, quando nós rompemos princípios, melhor dizendo, a aliança ela é rompida. E quando rompemos isso, nós comprometemos o propósito. Essa é uma das coisas assim que as pessoas hoje encontram grande dificuldade. Ser fiéis e leais ao propósito e à aliança. A fidelidade ainda não é tão importante quanto a lealdade. Escuta o que eu vou dizer, porque a fidelidade, meu irmão, é quando você cumpre um contrato. A lealdade é quando você vai até o final, não importa o que aconteça. Tem gente que, por exemplo, vou ficar na igreja até terminar, né, o ano, aí eu vou entregar os meus cargos para o pastor, e eu cumpri a minha parte, aí não é mais comigo, é com ele, amém. A lealdade não, vai te levar até o final, aleluia. Quem é leal vai até o fim. Quem é leal, meu irmão, abraça de um jeito que pode ter certeza, as pessoas não estão conseguindo mais ser leais a Deus. A lealdade com Deus, ela está caindo por terra. Por isso nós estamos rompendo a aliança com Deus. Por isso estamos rompendo a aliança com Deus e estamos comprometendo o propósito. Toda aliança é baseada em princípios. Todo mundo, quando firma um negócio com alguém, firma condições. As condições são os princípios. Deus havia dado para Sansão algo muito especial, mas para isso ele precisaria se separar para Deus. Ele precisaria ser separado para Deus. Quando Deus disse para sua mãe, o anjo do Senhor trouxe o recado de que ela teria um filho, ela disse: ele será nazireu, separado para Deus. Sua cabeça não vai conhecer navalha. Todo nazireu não pode tocar em cadáver. Todo nazireu não pode comer alimentos imundos. Todo nazireu precisa ter uma vida de santidade. Todo nazireu precisa ser separado para viver para Deus e por Deus e para o propósito pela qual ele foi chamado. É por isso que ele recebe algo especial de Deus. Ele não recebe nada especial de Deus para ele ser o cara. Ele foi escolhido, que cara usado por Deus. Não. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Amém? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais é dado, mais é exigido. Capítulo 14 de Juízes fala sobre o interesse de Sansão por uma mulher filisteia e o seu desejo de tê-la como esposa. Mas o equívoco aqui não foi Sansão escolher uma mulher fora do seu povo para casar, porque no versículo 4 do capítulo 14, Deus estava nesse propósito. Deus tinha impulsionado Sansão para ir até lá, porque ali Deus já começava a preparar o seu confronto com os filisteus. O equívoco de Sansão não estava aqui, mesmo que seus pais disseram a ele: mas você não conseguiu achar ninguém no meio do povo, no meio da nossa tribo, alguém da nossa nação, porque você foi querer escolher uma mulher filisteia? Mas é por ela que eu me apaixonei, é ela que eu quero.
Mas não é aqui o equívoco de Sansão. O equívoco de Sansão não entendeu o propósito de Deus. Deus nos leva para lugares que muitas vezes até nem era para ir, mas é um propósito, tem alguma coisa que Deus quer fazer. Está aqui o versículo 4 diz: seus pais não entendiam que já era Deus impulsionando Sansão para poder levá-lo até os filisteus. Só que o problema é que Sansão não estava entendendo isso. Sansão não conseguia entender isso. O problema é que Sansão já não conseguia mais chegar a isso. E aí ele se perde. E aí ele se equivoca. A Bíblia diz que no caminho, indo até lá para apresentar os seus pais, para levar os seus pais para pedir a moça em casamento, ao caminho Sansão luta com o leão. E a Bíblia diz que ele, tomado pelo Espírito de Deus, pega o leão e estraçalha o leão com uma facilidade muito grande. Bom, resumindo a história que todo mundo já conhece, já leu, já deve ter visto a novela na Record. Para resumir, para ficar mais fácil, Sansão vai lá, volta para casa. Alguns dias depois está descendo de novo para ir até lá. E quando ele vai ao caminho, a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 14, aqui está o grande equívoco de Sansão. A Bíblia diz que quando ele estava indo, ele resolve ir olhar o leão morto. Resolve ir até o leão morto, vai até o cadáver do leão morto. Está aqui, ó. Deixa eu ler para você. Está aqui, ó, capítulo 14, no versículo 8. Depois de alguns dias, quando voltou para a tomar, apartou-se do caminho a ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Aqui começa. Sabe, são pequenos detalhezinhos que vão rompendo a nossa aliança com Deus, porque vamos quebrando princípios. Você não vai tropeçar em coisa grande. Escute o que eu estou dizendo. Você não vai tropeçar em coisa grande. Eu quero acelerar para terminar aqui, porque eu não, se desse terminar o domingo que vem. Mas domingo que vem eu não vou pregar aqui, vai ser o pastor Leandro que vai ministrar. E aí eu não vou deixar para terminar outro domingo, então eu quero terminar hoje. Fica focado aí, pega esse negócio comigo. Depois você pode ir para casa. Hoje ninguém tem motivo de alegria aí. Ninguém perdeu, então fica todo mundo aí buscando Deus. Também estou com depressão, pô. Não é só você. Aqui começa. Não são nas grandes coisas que nós vamos tropeçar, são nas pequenas. Lá estava indo Sansão para tomar a sua esposa. No meio do caminho resolveu ir lá ver o cadáver do leão. Quando ele chega lá, ele vê o cadáver e vê que dentro da carcaça do leão havia um enxame de abelhas que haviam colocado um favo de mel. E o legal é que ele pega aquele mel, leva, come, tira de dentro da carcaça do leão morto, come o mel, leva, dá para os seus pais, comem também, mas não diz de onde saiu o mel. E aqui começa. Agora pega comigo esse negócio. Todas as vezes que você estiver no propósito, cuide-se para não se distrair no caminho. Cuide-se para não sair do caminho. Jesus, quando enviou os 70, lá em Lucas 10, falou o seguinte: não levem bolsa, não levem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Jesus estava dizendo: ó, vão, não percam tempo levando nada, porque vocês vão levar e não vão trazer. Não parem na beira do caminho para falar com ninguém, para não perder o propósito, para não sair do foco. Às vezes nós estamos no caminho, dentro do propósito de Deus, e a gente acaba se distraindo com outras coisas. Sansão, mas pastor, o que tem de errado? O cara foi lá olhar o cadáver do leão. O que tem de errado? Tem de errado, meu irmão, que um dos princípios para ser um nazireu é que nenhum nazireu poderia chegar perto de cadáver. Não poderia tocar em cadáver. E se isso acontecesse, o nazireu tinha que voltar lá no sacerdote, confessar o seu pecado, confessar o que aconteceu. Ele teria que ficar 7 dias se purificando, teria que rapar o seu cabelo e começar tudo de novo. Aí é que está o problema. A gente não tem o costume de começar. A gente só simplesmente quer fingir que nada aconteceu e começar dali para frente. A gente só quer tapar o que aconteceu e vamos embora. E aí
Sansão começa a enfrentar uma das coisas que eu costumo dizer que é a decadência. Não esconda, não finja que não aconteceu. O perdão sempre vai existir, mas a gente não precisa fingir que não aconteceu. Pelo contrário, você deve saber muito bem aonde caiu. Nós temos que saber muito bem onde tropeçamos. Temos que saber muito bem onde erramos. E com certeza, aí vamos gerar arrependimento no nosso coração e o perdão de Deus sobre a nossa vida. Agora, fingir que nada aconteceu e segue o barco e vamos embora e continua. Um dos grandes erros de Sansão, o desvio no percurso. Tem muita gente que está desviando o seu percurso, se distraindo com outras coisas e comendo manjares das coisas que já estão mortas. Aqui nós temos um dos ensinos mais tremendos acerca da importância de você manter o foco, de você se manter focado naquilo que Deus tem para você, meu irmão, sem romper os princípios. Segunda coisa, não adianta a unção operar através de nós, se não operar em nós. Não adianta a unção operar através de nós, se não operar em nós. Outro erro de Sansão, e é o mesmo de muitos, o mesmo erro que muitos cometemos. Esquecemos que somos simplesmente aqueles a quem Deus quer usar e trabalhar. Nós não fazemos nada que Deus não queira que aconteça. Só que aí, meu irmão, de repente, Deus usa a minha vida. Deus derramou o seu Espírito sobre mim. Eu estou cheio da unção, estou cheio da glória. Eu sou o cara. Eu levanto as mãos e os céus descem. Eu imponho as mãos e as coisas acontecem. Pode até ser. Agora escuta o que eu vou dizer. Não adianta a unção operar através de você se ela não operar em você. Escute essa frase: o que Deus realiza através de nós pode mudar as circunstâncias da vida de outros. Deus vai te usar para curar alguém, glória a Deus por isso. Sabe quem é que foi abençoado? Não foi você, foi quem recebeu a cura, meu irmão. Glória a Deus. A unção operou através de você, mas se ela não operar dentro de você, não serviu para nada. Se a unção não mudar você aqui dentro, tudo que você fizer aqui fora não serve para nada. Para você pode até ajudar outros, mas para você não serve para nada. Sabe, Sansão já achava que era o cara, o poderoso, ungido, escolhido. A hora que ele quisesse, virava o Hulk, quebrava tudo, matava todo mundo, destruía tudo, era intocável. A decadência começa assim, quando a gente começa a perder o foco, se desviar do caminho, começa a achar que a unção que está em nós é uma unção que vai fazer a diferença na nossa vida, que nós vamos nos tornar os homens de referência dessa cidade, desse Brasil. Não, meu irmão, a unção precisa operar dentro de nós primeiro. A unção precisa começar a quebrar coisas dentro de nós primeiro. A unção precisa começar a moldar nós como servos e como servas, como filhos e como filhas. A unção de Deus, ela não é para ser usada. Essa é a diferença. A unção que Deus deu para Sansão não era para ele se divertir como um super-herói dos israelitas. A unção e o propósito que Deus tinha com Sansão é o mesmo que Deus tem conosco hoje, para que a gente possa expandir e levar o reino, salvação, libertação e principalmente mudança de vida para nós. Aí Sansão já está achando que agora pode brincar de super-herói de Israel. Vamos lá. Quando os prazeres falam mais forte que a missão. No capítulo 16, encontramos Sansão nos desfrutes de seus desejos carnais. O homem que fora separado agora está misturado, longe da sua originalidade do propósito. O homem que Deus separou, que era para se santificar, que tinha um propósito, o homem que era para ser santo, o homem que era para viver por um objetivo, agora além de estar longe da santidade esperada de Deus, além de estar longe do propósito de Deus, meu irmão, não está mais separado, já está misturado. Perdeu
a originalidade. Sansão sai do propósito. Capítulo 16 fala que ele vai e dorme com uma prostituta. O nazireu, o que Deus separou, agora está lá, desfrutando dos prazeres dos seus desejos. Porque chega uma hora que a gente acha que já está tão bem, que já está tão ungido, que já está tão separado por Deus, que a gente pode fazer o que a nossa vontade quer. E não funciona assim. Se você quer viver a unção de Deus dentro de você, escute, se você quer viver a unção de dentro para fora, meu irmão, você vai ter que morrer todo dia, aleluia. Posso ouvir um amém? Todo dia. A unção não é para quem está vivo, é para quem morreu. A unção é para quem está morto. Morto para os seus desejos, morto para as suas vontades. Sabe por que os crentes são conhecidos como loucos? Os crentes não, os filhos. Sabe por que os filhos são conhecidos como loucos? Não é pelos gritos, pelos pulos que a gente dá na igreja, não é pelo glória a Deus e o aleluia. Essa imagem de louco que estão passando, porque a igreja, meu Deus, para que esse monte de grito, para que essa loucura? Não é essa loucura. A igreja não foi conhecida por causa disso. Sabe por quê que fomos chamados de loucos? Porque um dia alguém disse assim: você prefere morrer com Jesus ou negar Jesus e ter uma vida normal? Eu quero morrer por Jesus. Tu é louco. Pegou essa? Eu quero morrer. Tem que morrer para Jesus. Tem que morrer por Jesus, eu morro. Eu morro. A igreja ficou conhecida como louca, não é pelos gritos que dão. Porque quem grita não é louco, é porque está tomado pela glória, aleluia. Quando a gente se ajoelha aqui no altar, cai no chão, a gente chora, porque agora você não precisa mais que ninguém te derrube, meu irmão. A Bíblia diz que a glória de Deus toma todo o ambiente, e aonde a glória está, nós não conseguimos ficar de pé, aleluia. Então você está esperando que alguém vá aí e faça assim em você? A Bíblia diz que onde a glória de Deus está, meu irmão, a fumaça de Deus toma o ambiente, e a gente não precisa que ninguém mais nos toque para a gente cair. A gente já vai rolando, já vai se atirando, já vai gritando, já vai saltitando, já vai dando glória a Deus, já vai dizendo aleluia. Sabe, a glória nos toma, aleluia. Se você está esperando alguém para vir derrubar você, está perdendo tempo. Deixa que a glória te derrube. Deixa que a glória tome a tua vida. Mas você não vai ser conhecido por louco por causa dessas coisas. Você vai ser conhecido por louco porque quando alguém te oferecer alguma coisa entre o mundo e Deus, você vai dizer: eu quero Deus. Quando o pecado bater a porta da tua vida e disser: e aí, você quer? Não, não quero, eu quero Deus. O que você quer fazer? Eu quero Deus. É por isso que nós somos chamados de loucos. Porque nós rejeitamos as coisas da carne, nós rejeitamos as coisas do mundo. Sabe, há uns anos atrás, meu irmão, eu não sei, eu vou voltar nesse assunto, mas eu era fanático por futebol. Eu era doente pelo Internacional. Eu ia em jogos de futebol, eu ficava em casa vendo jogo, eu era doente. Hoje, sabe, para mim isso é tão insignificante. Tão insignificante. Aí alguém vai dizer assim: ué, o que houve? Deixou de ser colorado? Não, eu virei filho, aleluia. Sabe, eu olho para os céus e eu vejo, aí, o céu é azul, mas tudo bem, não tem problema. Mas mesmo assim eu não olho para a cor do céu, eu olho para o Deus que está lá em cima, aleluia, glória a Deus. Sabe, meu irmão, quando eu olho para os céus, eu vejo que há muito mais coisas interessantes, fortes, sobrenaturais, que podem mover a minha vida, do que as coisas que o mundo, que a terra me oferece, aleluia. E aí é que está. Somos conhecidos como loucos. Alguém pode passar aí na frente e dizer assim: ai, esses crentes malucos, eu fazia isso. Para quem gritar? Deus não é surdo. Agora, olha, que é um mais gritão do que eu, meu irmão. Dá para acreditar num negócio desse? Vai dizer que eu enlouqueci? Não, eu conheci a glória de Deus, aleluia. Eu passava na frente das igrejas, naquelas igrejinhas pentecostal, sabe, que só dava as irmãs gritando. Meu Deus do céu, eu com o microfone grito mais baixo do que elas, sem microfone. Mas quando elas dão glória a Deus, aleluia, meu irmão, dá para ouvir a centenas de quilômetros. Mas não é porque é um grito de glória a Deus para mostrar que ela está ali dentro e gritando para Deus. Não, aquilo ali é um grito de desespero de quem quer a glória de Deus na sua vida, de quem expressa com o coração e com a sua voz o que ela sente por Deus. Aquilo que a gente sente por Deus não dá para ficar trancado aqui dentro, aleluia. Não dá para ficar preso aqui dentro, tem que botar para fora, aleluia.
Por que quando você vai para um jogo de futebol, o prazer do jogo te faz gritar, te faz torcer, te faz pular? Aí a gente vai para a presença, a gente pega e chega na frente da glória, e a gente fica cego, surdo e mudo, não consegue dar um glória, não consegue abrir a boca, não consegue olhar para o céu e dizer: Deus, derrama a tua glória nesse lugar, aleluia. Meu Deus do céu! Ah, Jesus! Sabe, a gente costuma ser tomado pelos prazeres do mundo, e os prazeres gritam e a gente acaba ouvindo a voz deles, e a nossa carne grita. Lá estava Sansão fora do propósito, perdeu a origem. Sansão deveria ser um guerreiro, um juiz em Israel, mas antes de tudo deveria ser separado para Deus. Sansão foi chamado para lutar com os filisteus, para destruir os filisteus, mas antes ele tinha que ser separado para Deus. Às vezes a gente é chamado, Deus tem um propósito, mas a gente acaba deixando o propósito, porque a gente acaba sendo seduzido pelos prazeres. Os prazeres vão tirando de nós a essência. Os prazeres tiram a essência. Deixa eu acelerar aqui. Quando os prazeres falam mais fortes que a missão, os resultados são desastrosos, igreja. Quando os prazeres falam mais fortes que a missão, os resultados são desastrosos. Nos tornamos presas. Sansão se apegou a Dalila e se tornou escravo dela. Você pode ler na Bíblia, você vai ver. Sansão, depois de ter deitado com a prostituta, algum tempo depois conheceu Dalila, se apegou a ela, se apaixonou por ela. Sansão foi seduzido por ela e acabou se tornando escravo dela. Todas as vezes que você se apega em alguma coisa, você se torna escravo dela. Tudo aquilo que você se apega, você se torna escravo dela. Sansão se tornou escravo de Dalila. E quando ele se tornou escravo, meu irmão, foi facilmente preso por ela. Sansão, ele é facilmente persuadido a romper a sua aliança com Deus. Bom, ele já havia quebrado alguns princípios. Para quem já quebrou alguns princípios, agora romper de vez com a aliança, meu irmão, é só uma questão de tempo. Eu começo a ler isso aqui, eu começo ao mesmo tempo que sinto uma dor tão forte dentro de mim, ao mesmo tempo eu vejo o quanto esse Deus é maravilhoso, porque ainda com tudo isso que acontece, o propósito de Deus, ele não pode ser frustrado, aleluia. Somos facilmente persuadidos a romper a nossa aliança. Sansão conta Dalila o seu segredo, ou melhor, expõe o seu relacionamento com Deus e rompe a sua aliança. Qual era o segredo de Sansão? O seu cabelo não poderia conhecer navalha, o seu cabelo não poderia ser cortado. Depois de várias tentativas de persuadi-lo a dizer: conte-me qual é o teu segredo, o que pode te fazer realmente perder as tuas forças, diga-me de onde vêm as tuas forças. Ele criou algumas situações, mas não deram certo, até que ela disse assim: você não me ama, você não gosta de mim coisa nenhuma, porque você não conta a verdade, você não confia em mim. Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus perde o propósito, perde o foco do propósito, depois que ela rompe alguns princípios, romper a aliança com Deus é só questão de tempo, amado. É só questão de tempo. Não se assuste quando você vê um pastor desviado da igreja, um pastor bebendo, um pastor adulterando. Não se assuste quando você vê alguém que pulava, que glorificava, que cantava, que ministrava numa igreja, nos bares, nas esquinas. Não se assuste, porque para quem já perdeu o propósito, romper a aliança é só questão de tempo. É só questão de tempo, infelizmente. Mas aí Sansão não aguentou, já estava mesmo fora da originalidade de Deus, do projeto de Deus. Aí, meu irmão, para ser seduzido e contar aquilo que eu li lá no começo, lembra? Lá no Salmo 25, para quem Deus conta os seus segredos. Deus tinha segredos com Sansão, meu irmão. Deus tem segredos com a gente. É você e ele. Você não pode estar abrindo para todo mundo aquilo que Deus tem falado ao seu coração, sussurrado no teu ouvido, sussurrado dentro de você. Sansão se entrega aos encantos de Dalila e conta para ela o que acontece. Após Sansão contar para Dalila o que aconteceu, rapidamente ela chama os filisteus e ele estava lá dormindo, porque assim, depois que a gente é seduzido, a gente fica dormindo e não percebe mais nem o que está acontecendo na nossa volta. O casamento está acabando, o ministério está desabando,
está tudo dando errado, nossa vida começa a andar para trás, a gente começa a dar um passo para frente, 4, 5 passos para trás, não percebe mais, a gente perde a percepção das coisas, a gente começa a dormir e as coisas começam a acontecer na nossa volta. Quando ele acorda, sabe como é que ele acorda, meu irmão? Ele acorda amarrado, ele acorda preso, com os seus cabelos cortados e com os filisteus arrancando os seus olhos, aleluia. Por mais doloroso que seja a história de Sansão, mas essa é a realidade. Depois que você pega no sono, meu irmão, o inimigo te deixa cego. Os olhos de Sansão não são furados, não são arrancados, a palavra diz. E aí lá está o homem do propósito. O inimigo deixa Sansão cego. O homem do propósito. Ah, meu irmão, lá está o homem que Deus tinha separado lá nos céus, o propósito que nasceu lá no céu. Já estou terminando. Nasceu lá no céu. E aí, o propósito tinha sido abençoado na terra. Deus tinha separado esse homem, Deus tinha dado uma unção, um poder sobre a vida dele, Deus tinha feito coisas sobrenaturais sobre ele, meu irmão. Havia promessas sobre ele, meu irmão. O que aconteceu? O que deu errado, pastor? Porque lá estava o homem do propósito, agora sem a aliança rompida, cego, sem enxergar, meu irmão. E os filisteus, tão cruéis, amarraram ele a um moinho, e Sansão passou dias e dias ali, empurrando aquele moinho, dando voltas. Sacou o que eu disse lá no início da mensagem? Quando a gente não entende o propósito de Deus, andamos em círculo. Lá estava o homem que Deus tinha um propósito, o homem que Deus abençoou, o homem que Deus trouxe dos céus para a terra para cumprir um propósito. Agora ele estava dando voltas no nada, andando em círculos, cego, com a aliança quebrada, sem mais relacionamento com Deus, e ali sendo massacrado pelo inimigo, andando em círculos. Andando em círculos. Enquanto o propósito está comprometido, o moinho está girando, meu irmão. Lá estava Sansão. Seus segredos foram revelados. A aliança foi rompida, meu Deus do céu. E o homem de propósito agora estava andando em círculos. Quantas pessoas estão andando em círculos? Você já parou para pensar nisso? Você está andando aonde, meu irmão? Em círculos. Você está avançando. Você está andando no mesmo lugar ou você está avançando? A Bíblia diz: olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E para isso nós prosseguimos para o alvo. O alvo está à nossa frente, andando para frente. Continuamos a corrida. Mas lá está o homem do propósito, andando em círculos, porque quebrou a aliança, ficou cego, comprometeu o propósito. Agora escuta o que eu vou dizer. Podem comprometer o propósito, mas nunca vão frustrá-lo, aleluia. Eu vou repetir para você que é filho aí poder explodir, dá um glória a Deus. Podem comprometer o propósito, mas nunca vão frustrá-lo, aleluia, glória a Deus. Sabe quem falou isso? Um camarada que teve uma experiência tão forte com Deus. Esse cara pode falar de experiências com Deus. Jó, lá no capítulo 42, Jó disse assim: sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, aleluia. Entenda uma coisa, meu irmão, podem até comprometer o propósito, mas nunca vão frustrá-lo. O propósito que é de Deus, o homem pode até comprometê-lo, o inimigo pode até cantar vantagem. Os filisteus podiam até dizer: pegamos Sansão, prendemos Sansão, os nossos deuses entregaram Sansão nas nossas mãos, agora nós temos a vitória. Eles podem até cantar a vitória, eles podem até tentar impedir o avanço do propósito, mas frustrar o propósito, Satanás, ele nunca vai conseguir, aleluia. Sabe por quê? Porque enquanto o homem agir, nada vai acontecer. Mas escuta o que eu vou dizer agora. Agindo Deus, quem impedirá?
impedirá. Enquanto o homem estiver agindo, pode dar tudo errado, mas agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. O inimigo pode até tentar comprometer o propósito, mas nunca vai frustrá-lo. Os filisteus comemoravam, pois achavam ter frustrado os planos de Deus. Eles podiam ter dominado o homem do propósito. Escuta o que eu vou dizer agora. Eles podiam até ter dominado o homem do propósito, mas eles nunca vão dominar o Deus do propósito. Aleluia. Eles podem até ter dominado o homem do propósito, mas eles nunca vão dominar o Deus do propósito, meu irmão. O Deus do propósito não pode ser vencido. O Deus do propósito não pode ser amarrado. O Deus do propósito não pode ficar cego. O Deus do propósito nunca vai girar o moinho. O Deus do propósito vai girar a terra, mas Ele vai fazer cumprir o propósito pela qual Ele designou. Aleluia! Meu Deus, meu Deus, ninguém pode parar o Deus do propósito. O versículo 22 mostra que ainda que o homem do propósito seja parado, o propósito não está morto. Isso aqui é para a gente terminar. Escute, você só vai cumprir o propósito depois que você entendê-lo. Lá estava Sansão empurrando o moinho, careca, cego, sendo maltratado. E de repente os filisteus estavam todos reunidos no templo de Dagon, comemorando e festejando. E é assim que o inferno faz quando ele consegue destruir uma família, quando ele consegue tirar um filho de Deus de dentro da igreja. Porque crente qualquer coisa tira da igreja, agora o filho de Deus não. É isso que o inferno faz festa, se reúne, faz festa, celebra. Estava lá os filisteus, os governadores, os ministros, os príncipes, todos os importantes estavam lá reunidos, estavam ali, todos eles reunidos. Aí de repente alguém disse assim: chama lá, traz Sansão para a gente se divertir um pouquinho. Agora estava lá o homem do propósito, o homem que foi chamado por Deus para destruir os filisteus. Agora ele ia virar brincadeira dos filisteus, ia virar chacota dos filisteus. É assim que o diabo faz com a gente, nos transforma, faz chacota, pisoteia, ri da nossa cara. Quando ele vê um ministério frustrado, quando ele vê um líder caído, quando ele vê um filho de Deus desanimado, quando ele vê uma família destruída, é isso que ele faz. Festa no inferno, dizendo, está lá, ó. A Bíblia diz que ele é o acusador, está aí, ó. Mais uma família, mais uma casa, mais um líder, aí, ó. Mais um ex-dizimista, mais um ex-investidor da obra de Deus, mais um ex-pai de família, mais uma ex-mãe de família, está aí, está tudo destruído, está aí. Mais um ex-líder de célula, está aí. Mais um ex-músico, mais um ex-ministro de louvor, está aí. Chamaram Sansão, mandaram trazer Sansão. A humilhação era tão grande que quando mandaram chamar Sansão, mandaram trazer ele, sabe como? Amarrado, puxado por uma criança. O grande homem do exército de Israel agora estava sendo arrastado por uma criança, careca, cego, fraco. Qualquer um podia dominá-lo. Ah, vinha ele. Pega esse negócio agora. Você só vai cumprir o propósito depois que você entender o propósito. Sansão, quando chega no templo, no versículo ainda, se não me engano, deixa eu ver aqui, se é o 22, está aqui, ó. Versículo 22, do versículo 15. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo, depois que foi rapado. Ora, os principais dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrarem, disseram: nosso Deus nos entregou nas nossas mãos Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente o povo, vendo, louvava aos seus deuses, dizendo: nosso Deus nos entregou. E no versículo 25, alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandar vir Sansão para que brinque diante de nós. Assim trouxeram Sansão do cárcere e o puseram em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam a casa, para que me encoste nelas.
Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os principais dos filisteus sobre o telhado, e haviam uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então, e aqui, meu irmão, eu quero, para a gente finalizar, ler esse versículo. É o 28 do capítulo 16 e o 22. Esses dois versículos começam a mudar toda a história do propósito. Lá estava o homem do propósito derrotado, cego, vencido, humilhado. Mas no versículo 22, depois que raparam o cabelo de Sansão, a Bíblia diz aqui que o cabelo dele começou a crescer. Eu, quando leio isso aqui, começo a imaginar, Deus começa a fazer nascer de novo no coração dele o verdadeiro sentido pela qual ele nasceu. Você só vai ser derrotado se você se der por derrotado. Porque senão sempre vai ter uma oportunidade de você viver o propósito. Deus sempre vai fazer o propósito nascer de novo no teu coração. Ninguém percebeu. Eles romperam a aliança, mas ninguém percebeu. Deus estava tentando restituir a aliança de novo. E aí no versículo 28, olha só: então clamou Sansão ao Senhor Deus: peço que lembre-se de mim e fortalece-me agora só esta vez, Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos que fizeram os meus olhos. No versículo 28, Sansão passa a entender o propósito. Ele clama ao Senhor. Clamando ao Senhor, ele diz: Senhor, só mais essa vez, porque ele sabia que seria a última. Só mais essa vez, usa-me. Sansão, a Bíblia diz que ele se escora com as palmas das mãos as colunas do templo e ele empurra. E quando ele empurra, as colunas do templo caem, matando todas as pessoas que estavam ali, inclusive Sansão. E mais adiante a Bíblia diz que Sansão, com a sua morte, matou mais homens do que com a sua vida. Sabe o que isso me faz entender? É que nós só vamos entender o propósito, meu irmão, de Deus, se nós estivermos prontos para morrer por Ele. Sansão, quando estava vivo, matou 1.000 filisteus com uma queixada de burro. Numa batalha, Sansão matou 1.000 homens. E quando terminou a guerra, sabe o que ele disse? Eu matei 1.000 homens. Esse é o problema. Eu não faço nada, eu não consigo nada, eu não vou a lugar nenhum, eu não tenho como fazer, mas ele tem. Sansão está agora pronto para viver o propósito. Agora ele entendeu. Se você não estiver disposto a morrer pelo propósito, você nunca vai entender e nunca vai viver o propósito. Aleluia. Eu não sei, irmão, qual é o propósito que Deus tem para você, mas está na hora de você estar disposto a morrer por Ele, se você quer vivê-lo. Pastor, Deus me chamou para ser salvo, esse é o propósito. Meu irmão, isso daí é o que Deus chamou todo mundo para fazer, para ser salvo. É todo mundo que crê. Agora, sempre tem alguma coisa especial para você. Fica de pé comigo. Para a gente orar, eu quero orar agora com você. Eu quero que você entenda que para você não